Olá, amigos e irmãos, que você esteja na paz de Jesus, sob a proteção das graças da Virgem Maria. Estamos muito felizes por podermos estar aqui mais uma vez para refletir a palavra de hoje e alguns comentários sobre o santo que celebramos hoje. O que você vê aqui ao fundo é o altar da igreja matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Promissão. Um lugar maravilhoso para nós que a frequentamos e em especial para mim, que estou lá desde menino, quando comecei a ir à missa, idade muito criança ainda. E o que me chamava a atenção naquela época eram essas maravilhas, esses vitrais dos quais você está vendo alguns detalhes. Eu não entendia muito bem o que se passava quando eu ia à missa muito criança, e eu ficava maravilhado tentando adivinhar ou entender o que aqueles desenhos significavam. Eu tentava me transportar até eles e o meu imaginário infantil ia longe, não é? Também não entendia muito da missa, pois a missa era rezada em latim. O padre ficava de costas para o povo. Se você nasceu no século passado, provavelmente possa ter tido a oportunidade de estar em uma missa em latim. O padre usava a saudação Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Era bem diferente de hoje. Nos meados da década de 60, a igreja veio alterar isso. Passou a permitir que as missas fossem celebradas no vernáculo, ou seja, na língua da localidade onde ele está sendo celebrado. Isso veio a mudar bastante, porque o povo pôde participar mais e entender melhor o que se passava, já que naquela época alguns comentaristas dizem que o povo ficava de fora, o que de certa forma pode até ter um fundo de verdade, já que o latim não era dominado por todos. Hoje ainda esses vitrais me encantam, ainda quando eu vou lá eles me remetem ao tempo em que eu era criança e a coisas que eu nunca me esqueci. Vamos falar agora do santo que hoje celebramos. Ele nasceu em 1538, no norte da Itália, filho de uma família de nobres ricos. Ele era sobrinho do Papa Pio IV e desde menino demonstrou forte tendência religiosa. Conta-se até que ele se vestia de padre e ficava imitando ritos da missa e coisas assim. Um menino muito inteligente, muito vivaz, com uma forte tendência religiosa, e a família o educou dentro da religião. E ele demonstrou também desde pequeno ser muito penitente e piedoso. Nós estamos falando de Carlos de Borromeu, que aos 22 anos formou-se em direito civil e canônico, e o seu tio nomeou cardeal. E ele vivia insistindo para que a igreja tivesse algumas mudanças que eram necessárias. E aí aconteceu o Concílio de Trento. Em 1563 ele foi nomeado arcebispo. E aí esse cargo permitiu que ele participasse dos momentos finais do Concílio de Trento, que introduziu algumas mudanças na igreja, que era por ele e por outros muito reclamadas. Conta-se que o clero, o alto clero e mesmo os padres gozavam de muitos privilégios que não se achavam justos, não é? Ele mesmo participou da implantação dessas medidas mais rígidas e arrumou com isso uma série de inimizades. Conta-se até que sofreu um atentado do qual ele saiu ileso. Aí iniciou-se uma forte ligação dele com a cidade de Milão, pois ele passou a dispor de seus bens para ajudar a caridade. Foi adotando assim uma vida cada vez mais pobre e santa, que se contrapunha à maneira como o clero queria viver, que era cercada de luxos e muitos privilégios. Nessa ocasião, por volta de 1570, aconteceu a chamada peste italiana. Essa doença dizimou, segundo conta a história, mais de 60 mil vidas só naquela região de Milão e arredores. E os fortes, poderosos e os governantes deixaram a região em busca de lugares mais seguros.
Carlos assumiu então um trabalho de caridade, até chegando, quando seus bens estavam chegando perto do fim, a conseguir esmolas para continuar ajudando os pobres, que eram muitos. Ele costumava flagelar-se em público, autoflagelar-se em público, e vivia andando pelas ruas de Milão com uma cruz, para que todos pudessem ver na cruz a imagem de Cristo e ali obter forças para continuar lutando contra as dificuldades e as misérias da época. Cada vez mais ele foi dispondo de seus bens, e também ele organizava eventos dos quais as pessoas podiam participar de suas janelas, não precisavam se aglomerar, o que contribuía para que a doença não se espalhasse mais ainda. Fato que faz nos lembrar o que estamos passando hoje, quando não se recomenda aglomeração e muito contato social. E também sabemos pela história que mais de 100 padres e outros religiosos perderam a vida cuidando dos pobres que estavam à míngua. Carlos de Borromeu continuava firme e não se incomodava com sua saúde. Aqui cabe lembrar uma frase que Karl Marx disse, que a história se repete. E de fato, se pensarmos bem, ela se repete mesmo, porque hoje ainda não se recomenda aglomeração e temos que honrar e celebrar a memória de tantos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e cientistas que doaram a sua vida para cuidar das pessoas que estão perecendo com a Covid-19. Carlos de Borromeu morreu em 1584, aos 46 anos de idade. Foi canonizado pelo Papa Paulo V. Peçamos a São Carlos de Borromeu que rogue por nós e atenda a nossas súplicas para que essa doença seja erradicada e que voltemos a ter a vida normal, com nossos empregos perdidos de volta e a saúde de todos restabelecida. Vamos agora, irmãos, ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, deva a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no meu entender, o Evangelho de hoje tem forte conexão com um outro, também de Lucas, que lemos e comentamos há algumas semanas aqui. Aquela passagem que está em 9, versículos 57 a 62, Jesus é abordado por um que se oferece para segui-lo incondicionalmente, mas Jesus faz com que ele veja que nem ele mesmo, Jesus, tem um lugar onde inclinar a cabeça para descansar. O segundo, convidado por Jesus, diz que primeiro tem que enterrar o pai, que estava morto. E um terceiro também se oferece, porém diz que primeiro vai ter que se despedir de seus familiares. Situação semelhante se acontece no Evangelho que acabamos de ler.
E é inevitável começarmos a pensar: será que Jesus não está sendo demasiadamente severo? Será que ele não está sendo muito exigente conosco? Na verdade, o entendimento não é esse. Jesus pede que renunciemos, mas a palavra aqui não significa deixarmos totalmente de lado, e sim nos desapegarmos. Vimos há pouco o exemplo de São Carlos de Borromeu, que deixou seus bens, sua nobreza, para tornar-se um religioso voltado para a fé, a caridade, o amor ao próximo e a justiça. Nós apegamos a tudo. Se formos analisar, há um apego aos nossos bens materiais, casa, carro, às vezes até pequenos objetos que nos encantam e tomam a nossa atenção o mais do que deveria. Nós estamos sobrecarregados nesta vida, meus irmãos, com tantas coisas das quais temos que dar conta. Temos que dar conta de estarmos bem, bonitos, saudáveis, com tudo que é nosso muito bem arrumado, nossos filhos tendo tudo que é necessário e às vezes até nem tudo que é necessário, mas temos que acompanhar a tendência da moda, o último celular, a última tendência de moda em termos de roupa, enfim. Todos sabemos como as coisas são hoje. Nos tempos mais antigos, era muito mais simples, brincávamos de pés no chão, andávamos atrás de passarinhos, nadando nos rios na vizinhança da cidade, éramos mais felizes. Mas mesmo assim, muitas vezes, não tínhamos tempo suficiente para nos dedicarmos às coisas da nossa fé. Hoje, eu sinto até uma certa pena, pois está pior a situação. O mundo exige cada vez mais de nós. E por conta disso, por causa dessa competição e dessa pressão que todos sofremos, em especial o jovem, temos tantos casos de depressão e até de muitos suicídios. Como você vai querer tirar um jovem da frente de um videogame de última geração ou de um outro prazer, e são tantos prazeres que a vida oferece hoje, para que ele se dedique a ir à igreja, assistir uma missa, participar de um grupo de oração? Fica realmente muito difícil. O desapego aqui também tem uma forte ligação com o fato de termos que aprender a amar. Quem ama não se apega. Quem ama cuida, zela, tem cuidado. E quem ama sabe viver cada coisa da vida a cada momento. Um momento de se divertir, de cuidar da família, do trabalho, da diversão, um momento de Cristo. Uma mãe cria o seu filho com zelo, o educa, mas sabe que ele um dia vai deixar o lar e fazer o seu próprio, ter a sua própria vida. Ela cria o filho para o mundo. Da mesma forma, esse apego excessivo que temos a tudo não vai resolver de nada, pois quando partirmos para a morada eterna, todos eles ficarão aqui. Nós devemos sim cuidarmos um dos outros sem apego ou posse, para que o nosso coração siga livre. E temos também que ter sempre presente em nossa mente uma escala de valores que tem que ser constantemente reavaliada. O que está prioritário? O que está tomando mais nosso tempo? O que nos impede de termos uma vida mais serena, mais livre e com a presença mais constante de Deus em nossas vidas? Ou não apenas quando estamos desesperados ou pedindo que nos ajude, que Deus nos ajude numa causa muito difícil? E aí é inevitável a pergunta: como está o seu apego às suas coisas materiais, às pessoas que você gosta? Como está o seu desapego com relação a tudo que permita que você seja livre, ame profundamente e possa seguir a Jesus? Essa pergunta eu faço também para mim mesmo, e essa pergunta nós devemos fazer periodicamente. Temos que estar constantemente nos reavaliando para ver se estamos no caminho certo e, se for preciso, corrigirmos o rumo. Desejo que você fique na paz de Jesus, sob as graças da Virgem Maria, e que possamos nos rever em breve
se Deus assim nos permitir. Dominus vobiscum, et com espírito tuo. O Senhor esteja convosco e também com o teu espírito. Fique com o meu abraço.